Olá, meu nome é Edson, eu sou professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e dos Institutos Técnicos Federais de São Paulo. Eu fui convidado para fazer uma palestra no Conaproc Brasil 2015 e pretendo falar sobre os clientes de uma obra, o verdadeiro alvo da produtividade do construtor. Vamos começar falando como uma obra começa. Uma obra é, na verdade, fruto de uma ideia. Tudo é criado pelo menos duas vezes. Uma vez dentro da mente de alguém e depois é de fato construída, de fato sai do imaginário e vem para o mundo real. O que acontece quando o construtor olha para um terreno e começa a sonhar? Muito bem, poderíamos dizer que empregos são criados. Você automaticamente vai precisar contratar pessoas que vão fazer levantamento do terreno, a turma da topografia, pessoal que vai verificar se o solo comporta obras, sondagem e tantos outros profissionais. Quando um construtor começa a rabiscar ideias, um pedaço de papel a respeito de um terreno, ele começa a imaginar moradias, ele começa a imaginar espaços, as cidades melhoram. Equipamentos urbanos surgem um shopping center, surgem hospitais, escolas. Enfim, quando um construtor começa a rabiscar num pedaço de papel e a sonhar, sonhos se realizam. E esses sonhos se realizam porque eles, na verdade, refletem o desejo, as aspirações daqueles que são os clientes do construtor. Quando a gente fala cliente, por definição, entenda-se o seguinte: cliente é aquele que usa ou experimenta o serviço de outro, certo? Então, dessa forma, quando a gente pensa no construtor como um gerador de serviço, o construtor ele produz algo desejado pelos clientes. E, afinal de contas, quem são os clientes do construtor? O primeiro cliente de uma obra é o sócio capitalista. Não existe obra se não houver quem patrocine, quem custeie a mesma. Quem vai pagar pelo terreno? Quem é o dono do terreno? Será que os serviços iniciais vão ter custo? Será que serviços custam? E as pessoas vão trabalhar de graça para fazer aquela obra? São escravos da obra? É óbvio que não. Não existe obra se não existir dinheiro para patrocinar a obra. E entenda-se por sócio capitalista, entenda-se por um investidor, por um acionista, por alguém que possui recursos. Quem seria esse investidor? Esse investidor pode ser alguém que tenha bastante dinheiro e vá lá e contrate o construtor e fala: olha, eu desejo que você faça esse prédio, eu desejo que você faça essa indústria. Pode ser alguém simplesmente com muito recurso que também vai passar o dinheiro para o construtor e falar: multiplique esse dinheiro. Pode ser, por exemplo, o próprio construtor. O próprio construtor pode ser alguém muito bem suprido de recursos financeiros e ele próprio falar: não, eu vou hoje construir aqui um pequeno condomínio, eu vou ali construir um edifício. Você também pode ter como um investidor de uma obra, de um projeto, um pacote de ações no mercado, na Bolsa de Valores, onde as pessoas que compram aquelas ações estão, na verdade, juntando recursos para que alguém execute uma obra. E talvez você também tenha um condomínio de investidores, por exemplo, 3, 4 pessoas que se reúnem para que um determinado projeto seja executado. Não faz muito tempo, muito próximo do Mackenzie, ali na Maria Antônia, 2 ou 3 professores de uma das unidades universitárias compraram um terreno e investiram na obra para fazer um estacionamento com 2, 3 lajes. Alguma linha de crédito de banco também poderia servir como fonte de recursos, como o próprio banco pode inclusive ser um investidor. E existe ainda um produto chamado GERIC. O que vem a ser GERIC? GERIC é uma sigla de um produto da Caixa Econômica Federal. Significa Gerência de Risco de Crédito. A Caixa Econômica Federal, ela, através do GERIC, ela avalia construtoras, avalia empresas no mercado da construção civil. E é um processo muito rigoroso. E quando a Caixa Econômica diz que um construtor, que uma construtora
que uma incorporadora possui um GERIC, ela está dizendo que é uma ótima empresa, que é uma empresa que cumpre rigoroso critério de avaliação, que você pode confiar nessa empresa. E, afinal de contas, por que a Caixa Econômica diz que essa empresa é confiável? Porque ela avalia essa empresa conforme um tripé. O primeiro pezinho desse tripé é uma questão de risco de crédito. Se a proposta de construção, se a proposta de investimento que essa construtora, que esse construtor está apresentando, se ela é viável, se ela se paga, se ela é um bom negócio. A segunda perninha desse tripé é no âmbito jurídico. Verifica-se se os construtores são idôneos, se os sócios são idôneos, se não tem nenhum problema jurídico, se a empresa cumpriu todas as exigências legais da legislação brasileira. Ou seja, a análise jurídica está dizendo o seguinte: essa empresa não tem ilegalidade. E a terceira e última consideração, que não poderia deixar de ter, é dizer se essa construtora, se essa incorporadora, se essa empresa do mercado de construção civil, se ela tem condições de realizar tecnicamente o que se propõe. É uma análise da engenharia da empresa. Então, quando uma construtora, quando uma empresa do mercado de construção civil recebe o certificado GERIC da Caixa Econômica, automaticamente uma série de linhas de crédito da própria Caixa Econômica ficam disponibilizadas para essa empresa, e também os outros bancos, os outros agentes financeiros passam a dizer o seguinte: puxa, se a Caixa deu GERIC para essa construtora, significa que ela é muito boa. Então nós também vamos oferecer linhas de crédito. Então é uma oportunidade de investimento, é uma oportunidade de recursos, uma boa linha de crédito de um agente financeiro. Para você ter ideia da importância de você ter um bom lastro financeiro, vamos falar um pouquinho do que foi a crise econômica nos anos 80 e 90, a crise da construção civil. Como em toda época na história da humanidade, todo empreendimento, todo investimento, né, demanda que uma pessoa, um sócio que tem recursos, patrocine o investimento. Esse investimento vai ter um tempo de produção, no caso de uma construção, 2, 3 anos, e ao término da obra, aquela obra vai ser vendida, vai ser comercializada, ela vai devolver o investimento inicial, mais um substancial lucro. Essa é a dinâmica que faz com que as indústrias, com que as obras sejam executadas. Porém, a partir dos anos 80, a economia brasileira começou a experimentar uma série de processos inflacionários. E esses processos inflacionários foram muito cruéis com a economia brasileira. Algumas construtoras não tiveram condições de sobreviver a esse processo. Algumas construtoras tiveram sérias dificuldades, faliram, abriram concordata. Em paralelo a isso, as construtoras também, os bancos também, tiveram oportunidade de aperfeiçoar os processos para proteger o dinheiro da inflação. Tanto que é nessa época que a tecnologia bancária brasileira ela se desenvolve de uma forma substancial. E, de certa forma, né, o risco que existia para as construtoras, o banco proporcionava para os investidores a seguinte ideia: põe o seu dinheiro no meu agente financeiro, põe o seu dinheiro no meu banco, que eu vou garantir a proteção da inflação, eu vou lhe dar o investimento, a devolução do investimento, e vou lhe dar um lucro. Né? Então, essa dificuldade entre ter certeza que a obra ia ser realizada e você não ia perder o seu recurso, fez com que os investidores fugissem da indústria, fugissem da construção civil e fossem para o mercado financeiro. E por conta disso, a economia deu uma estagnada. Esse é o grande medo, inclusive, que nós temos hoje, quando se fala de crise econômica, de volta do dragão da inflação. Então, o que a gente pode dizer a respeito do primeiro cliente que nós citamos, o sócio capitalista, é que não há produtividade se você não tiver o sócio capitalista. Não há produtividade se você não tiver quem põe o dinheiro na sua obra, quem acredite na sua obra.
Muito bem. O segundo cliente é o usuário do imóvel. É aquele que vai se beneficiar diretamente com a obra realizada. Não existe obra se não houver uma demanda. Ninguém vai construir numa região onde as pessoas não vão querer morar, onde não tem necessidade de moradia. Então, a demanda, a necessidade de moradia pode ser consequência do surgimento de um polo industrial. Por exemplo, indústria petroquímica. Veja o impacto das plataformas de petróleo nos estados, por exemplo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Ou mesmo a indústria automobilística. Toda vez que uma indústria automobilística é montada numa cidade, numa região, isso tem consequências. Veja a história do grande ABC, por exemplo. Criação de estaleiros, instalações apropriadas navais, seja com finalidades bélicas, seja com finalidades mercantilistas, né? Indústria, por exemplo, aeronáutica. Será que a Embraer teve um bom impacto em São José dos Campos, por exemplo? Também podemos ter como um foco de necessidade de investir em infraestrutura região de agronegócios, né? Por exemplo, a carne brasileira hoje é exportada no mundo todo. E a cultura de grãos e a soja, será que é importante? Será que afeta o PIB? E o café? Nós temos uns livros de história, verdadeiros episódios da realidade brasileira por conta do café. E não faz muitos anos, houve uma crise, por exemplo, na produção de suco, teve uma praga na produção de suco de laranja nos Estados Unidos, e o interior de São Paulo, através da empresa Cutral e outras, né, ganhou assim uma projeção fantástica no mercado internacional por conta da produção de suco. A demanda também pode ser provocada por vocações turísticas, né? Mega eventos como Copa do Mundo, Olimpíadas ou, por exemplo, Jogos Pan-Americanos. Pode existir também o turismo religioso, veja a história da cidade de Aparecida, por exemplo, ou mesmo o turismo de negócios, né? As pessoas pensam muito no sambódromo como um evento sazonal do carnaval, mas, por exemplo, após o carnaval, o Anhembi e o sambódromo é utilizado para uma série de outras situações, né? Feiras de negócio, feiras de investimento, o próprio sambódromo é utilizado para corrida, é utilizado para demonstrações, por exemplo, de carros antigos, enfim. Toda vez que você fala em demanda, você está falando em desenvolvimento. Alguma coisa que existe naquela região que gera um desenvolvimento, e por gerar um desenvolvimento, há necessidade de investimento em infraestrutura, e investimento em infraestrutura entende-se em construção. E em construção, por tabela, entende-se que vai haver pessoas chegando na região e vão precisar de casas. Então, o usuário do imóvel, ele pode ser um locatário ou ele pode ser um proprietário. Quando a gente fala em moradia, nós estamos falando talvez um dos itens mais básicos de necessidade humana. Moradia representa segurança. Moradia está no inconsciente coletivo, que quer dizer, por exemplo, casa própria, né? Então, é fácil comprar uma casa, é fácil investir no teu imóvel. Então, quando a gente fala que o segundo cliente é o usuário do imóvel, vamos pensar no segundo cliente como sendo o proprietário do imóvel. E dentro desse sentido, o que significa comprar esse imóvel, né? Como é que ele vai adquirir o imóvel? A questão de você ir morar em algum lugar é uma decisão se você vai morar através da aquisição em si ou, por exemplo, através de uma locação. Famílias que, por exemplo, imaginam permanecer em um local por um curto espaço de tempo, por uma questão momentânea, 6 meses, 1 ano, muitas vezes não justifica o esforço de adquirir o imóvel. Então, nesse caso, essas pessoas vão locar, vão alugar. Mas pessoas que, por exemplo, adquirem imóvel imaginando que esse imóvel vai servir, por exemplo, para a família morar, ou seja, decidem comprar o imóvel porque o imóvel é, na verdade, um bem familiar, essas pessoas precisam fazer algum planejamento. E nessa questão de planejamento, imóveis têm um custo elevado. E como é que a pessoa
vai resolver a questão do custo elevado? Bom, existem duas maneiras. Uma das maneiras, a pessoa pode ser um poupador. Como poupador, né, é alguém que aprende a acumular recursos, alguém que, por exemplo, religiosamente guarda uma parte substancial do seu rendimento em uma boa aplicação financeira. E essa pessoa, depois de um certo período de tempo, ela consegue adquirir imóvel. Um outro caso é a pessoa que não tem tempo para esperar o acúmulo de recursos. Então ela pode optar por um financiamento. E quando se fala em financiamento, ela vai cair num agente financeiro, um banco, por exemplo. É claro que o banco não vai ceder o dinheiro graciosamente. Ele vai cobrar encargos. Mas esses encargos serão diluídos em 10, 15, 20, 30 anos. E, de repente, para essa pessoa que pretende adquirir imóvel, que tem a necessidade de adquirir esse imóvel por esse período de tempo longo, né, os encargos passam a representar um custo até interessante. Então, quando a gente fala do segundo cliente, né, de uma obra, do segundo cliente do construtor, esse segundo cliente, que é o proprietário do imóvel, isso significa o seguinte: não há produtividade se não houver uma demanda para a construção civil. Nós não podemos, não tem razão de você produzir se você não tiver a necessidade de, naquele local, ter um imóvel propriamente dito. Muito bem, o terceiro cliente, por mais incrível que possa parecer, são os próprios trabalhadores. Pedreiro, ajudante, servente, carpinteiro, marceneiro, pessoal de instalações elétricas, hidráulicas, especialistas como nas mais variadas áreas, né? Eles são os empregados, aqueles que vão ser contratados para fazer os diversos serviços da obra. É muito importante entender que eles depositam no construtor, depositam no engenheiro, no arquiteto, no empreendedor, eles depositam a confiança que aquela obra, durante um certo período de tempo, ela vai proporcionar o seu salário, o seu sustento, o seu pagamento. Eles sabem que a obra é um evento temporal, que tem início, meio e fim. Eles sabem que um dia ela vai acabar. Mas mesmo assim, eles imaginam que dali vai sair o salário, dali eles vão poder custear as necessidades básicas das suas famílias. Novamente, necessidades básicas, né? Veja que, assim como o morador precisa da casa como uma proteção das intempéries, né? O pessoal que trabalha na obra, ele pensa em sustento próprio, pensa na sua família. Então, é realmente importante nós termos em mente que a construção civil depende muito desse pessoal. É importante a gente trabalhar muito bem com esses colaboradores. Nós temos que prever para eles todos os equipamentos de proteção, além dos equipamentos necessários para a construção. Temos que respeitar demais a legislação trabalhista. Pense se você gostaria de ter a sua legislação, a sua questão trabalhista desrespeitada. Da mesma forma, o pessoal que trabalha quer seus direitos, quer seu 13º, quer fundo de garantia, quer ter direito à aposentadoria. E algo muito importante, mesmo que a pessoa chegue na sua obra já dizendo, eu sou especialista nessa área ou naquela outra, tem que se prever treinamento, tem que se prever procedimentos que garantam uma produtividade melhor, com mais segurança, com mais qualidade. Você precisa imaginar que toda essa equipe de gente que vai trabalhar na sua obra, tá? Todos esses colaboradores, eles dependem do seu investimento pessoal neles. Você imagine que investir no progresso deles é investir no progresso da sua equipe e, por tabela, investir no progresso do tipo de trabalho que você faz, porque o seu trabalho depende deles. Então, temos alguns cuidados que nós temos que ter. Cuidados, por exemplo, quando acaba, né? Quando a obra acaba, você tem que saber se despedir corretamente desse pessoal. Até porque, quando um projeto acaba, aquele pessoal que você dispensou, ele vai lembrar como você dispensou. E vai existir uma outra obra no futuro que talvez você precise exatamente daquela mesma pessoa. E a pessoa vai se lembrar como você tratou dela na hora que você encerrou
o trabalho. Você também precisa saber ser humilde e agradecer cada um pelo seu esforço individual. É muito importante saber dizer muito obrigado. Cada um que produziu, que trabalhou, ele não apenas trabalhou pelo próprio salário. Existe um lado de realização pessoal. Por isso é que eu acho importante, que é muito importante você valorizar as pessoas que você encontrou na caminhada, as pessoas que ajudaram você na caminhada. Porque, afinal de contas, se você conseguiu progredir graças a elas. Então, o construtor tem que pensar em tudo isso. O que a gente pode dizer a respeito do terceiro cliente da obra é que não tem produtividade sem mão de obra. Você não consegue construir sem gente. Então, isso é muito importante. Eles são nossos clientes também. E o quarto cliente dessa nossa apresentação é a sociedade. Será que existem regras para a sociedade? Uma obra vai ficar colocada em algum lugar e, nesse lugar, ela vai fazer parte do novo cenário. E para ela fazer parte desse novo cenário, existem regras de segurança, leis de zoneamento, condutas, questões diversas na região. Então, o que acontece? Quando você vai construir algo e quando você vai construir uma obra, essa obra, depois de instalada, e até durante esse processo, ela vai consumir recursos, ela vai depender de energia elétrica, ela vai depender de água. Veja a crise hídrica que nós estamos enfrentando. Né? Além da água potável, né, ela vai gerar água que vai para o sistema de tratamento de esgoto. Então, tem que pensar nisso. Ela vai consumir gás. Enfim, uma obra devidamente pronta, feita, instalada, ela vai passar a consumir recursos, ela vai competir pelos recursos que a cidade oferece a quem nela se instala. Além disso, será que essa obra vai alterar o fluxo viário? Se você construir um shopping center, será que vai ser necessário pensar, por exemplo, em linhas de ônibus, em estações de metrô? Será que vai ser necessário pensar em certos tipos de veículos, como bicicletas ou motocicletas? Será que vai ter que ser necessário analisar o impacto na malha viária? Será que vai ser necessário criar avenidas, viadutos? Enfim, uma obra, num contexto de cidade, ela vai gerar alteração nos caminhos que serão percorridos. Mas ela também vai afetar a economia. Ela vai servir, por exemplo, para trabalho de corretores, trabalho de decoradores. Pessoas das mais variadas áreas vão se beneficiar no sentido de que a moeda vai circular. Então, quando a gente fala numa obra, no quarto cliente de uma obra, né, a sociedade precisa de benfeitorias ecologicamente corretas, que são realizadas com qualidade, de forma ética e de forma honesta. Então, quando a gente pensa no quarto cliente da nossa obra, né, nós como construtores, né, nós temos que lembrar que não há produtividade se a sua obra não servir à sociedade, se a sua obra não respeitar a lei de zoneamento, se a sua obra não respeitar segurança, não respeitar as diversas características que são cobradas em uma sociedade. Nós poderíamos dizer que a conclusão do nosso bate-papo seria o seguinte: não comece um projeto sem os recursos básicos. De certa forma, o sócio capitalista é um recurso básico, a mão de obra é um recurso básico, o cliente é um recurso básico. Mas eu prefiro dizer que a conclusão do nosso bate-papo aqui fica na seguinte situação. Os clientes são, na verdade, parceiros. Tá? Clientes são parceiros. Então, o que acontece? Não há produtividade na construção civil se nós não tivermos os nossos parceiros. E entenda, o cliente ele tem um poder tão grande em qualquer negócio, né? O cliente é aquele cara que consegue demitir o CIO de uma indústria, é aquele que consegue demitir o presidente de uma empresa. Por quê? Se a empresa não atender, se a empresa não for boa, se a empresa não funcionar direito, o cliente muda de empresa, ele vai para o concorrente. Então, todos esses 4 clientes, eles são vitais para o negócio do construtor. Agora, também é um detalhe muito importante.
Se eles são nossos clientes do construtor, é porque o construtor produz algo desejado por eles. O construtor produz algo que esses parceiros anseiam, necessitam. E o que seria esse algo? Se nós pensarmos no sócio capitalista, o investidor, aquela pessoa que poupa dinheiro, guarda e quer fazer o dinheiro multiplicar, o que esse sócio capitalista espera do construtor? Ele espera investimento. Ele espera algo em que ele possa depositar o dinheiro e o dinheiro vai dar lucro. Ele espera previsibilidade, ele espera garantia, que ele sabe que aquele dinheiro vai ter um retorno confiável. Se nós pensarmos os usuários, as pessoas que estão com muita dificuldade levantando empréstimos, financiamento, querendo proporcionar uma segurança para a sua família, o usuário está esperando um imóvel, o apartamento que ele vai ver seus filhos crescer, que ele vai ser visitado pelos seus netos. O usuário, como pessoa jurídica, está esperando a sede da empresa, as filiais. Se nós pensarmos naquelas pessoas que contratamos, que de certa forma nós construtores somos clientes deles, mas eles também são nossos clientes, né? Os empregados, as empresas terceirizadas, o que eles querem? Eles querem serviço, eles querem emprego, eles querem salário. Isso é algo que o construtor pode proporcionar para ele quando no processo de construir uma casa, construir um shopping center, construir uma ponte, uma estrada, no trabalho do construtor, naturalmente. E, finalmente, a nossa sociedade, quando olha o construtor como um agente de transformação, ela espera benfeitorias. A sociedade vê no construtor um elemento vital que vai empregar mão de obra desqualificada, que vai fazer com que a malha viária melhore, que vai fazer com que surjam equipamentos urbanos importantes como escolas, hospitais, mercados. Ela vê no construtor um agente de transformação, um agente importante. Então a pergunta que fica é, será que o construtor é importante? Pelo que eu apresentei aqui, será que o construtor tem um papel fundamental na sociedade? Claro que tem. Mas, no fundo, eu deixo aqui um último pensamento. Imagine que você tem recursos para realizar um projeto, realizar uma obra, construir, né? Então, imagine que você tem uma certa quantidade de capital que você pode construir. Mas o mercado financeiro mostra para você que, se você usar aquele mesmo recurso no investimento que existe no mercado financeiro, você vai ter lucro tão seguro quanto o lucro que você vai ter na obra, com a garantia de que você não vai enfrentar os riscos. O meu conselho é: vá para a obra, execute a obra, vá em frente. Por quê? O dinheiro, ele vem e vai. Existem pacotes econômicos, existem imprevistos. Nem sempre o mercado financeiro responde do jeito que nós prevemos. Mas quando você investe numa obra, você está construindo casas que vão servir para moradias de pessoas. Você está gerando empregos, como nós vimos, que vai ser o sustento de pessoas. Você está fazendo benfeitorias. E isso vai ficar para a posteridade. Sem querer ser parecido com um certo comercial, né? Não tem preço. Investir na melhoria de vidas, investir em obra, é algo que vai ficar para a posteridade, que vai fazer bem para tanta gente. É muito melhor do que simplesmente você ganhar o seu investimento financeiro. A filosofia é a seguinte: o sol tem que nascer para todo mundo. Quando o investidor apenas aplica no mercado financeiro, só ele ganha. Agora, quando ele aplica, tudo bem, não estou entrando no mérito que o mercado financeiro não vai usar o dinheiro e não vai tirar desdobramentos disso, por favor. Tá? Mas eu estou dizendo o seguinte: quando o investidor pensa só no lucro dele, acabou, não tem mais nada. Agora, quando ele pensa que ele está investindo em algo
que vai gerar melhoria para vidas. Então, na verdade, não apenas ele está lucrando, ele está fazendo outras pessoas lucrarem também. É nesse sentido que eu digo, o sol tem que nascer para todos. Eu acho que nós, construtores, temos um papel muito importante. E eu espero que, com o que eu apresentei aqui, eu tenha mostrado a relevância de pensarmos de maneira mais global. Eu agradeço a atenção. Meu nome é Edson Barros. Eu posso ser encontrado no Mackenzie ou nos institutos federais. Aí na tela se encontra o e-mail. Muito obrigado.